Bom dia a todos e a todas, e em nome da FGV, MESP, CLIA, eu quero cumprimentar inicialmente aqui os membros do nosso painel, o senhor Luiz Alberto Esteves, economista, chefe do Banco do Nordeste do Brasil. Luiz Esteves foi chefe, só um minutinho, travou um pouquinho para mim aqui. Voltou. Chefe adjunto, Luiz Esteves foi, vou voltar, Luiz Alberto Esteves, economista-chefe do Banco do Nordeste do Brasil. Luiz Esteves foi chefe adjunto da assessoria econômica do Ministério do Planejamento, economista-chefe do CAD, é professor licenciado do Departamento de Economia da Universidade Federal do Paraná, UFPR. Cumprimento a senhora Ana Maria Linares, que é assessora sênior do Escritório de Avaliação e Supervisão do Grupo do Banco Interamericano de Desenvolvimento e que atualmente lidera o lançamento formal da REDECA, uma rede de escritórios de avaliação em bancos de desenvolvimento brasileiros. Cumprimento o senhor Leonardo Lemes, oficial sênior de operações do Grupo de Avaliação Independente do Banco Mundial. Atualmente, Leonardo já gerencia projetos para a equipe CLIA, com sede em Washington, e é responsável por coordenar o apoio do IEG, sigla em inglês, né, aos centros CLIA para a África lusófona e para o Banco e para o Brasil, América Latina e Caribe e Leste Asiático. Cumprimento ainda as senhoras, um momentinho aqui novamente. Cumprimento ainda a senhora Juliana Venceslau, que é coordenadora de Planejamento Estratégico do PNUD, e a senhora Ieva Lazarevich, graduada em Administração de Empresas pela Universidade de Tecnologia de Kaunas, na Lituânia, mestre em Gestão Pública pela Universidade de Kansas, nos Estados Unidos. A senhora Ieva trabalha no Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, PNUD, desde 2004, e atualmente ocupa a posição de assessora de desenvolvimento territorial no PNUD Brasil, sendo responsável pela implementação de estratégias de cooperação descentralizada do PNUD no país. Finalmente, cumprimento o senhor Sérgio Leite, que é mestre em Economia e Gestão. Só um momentinho. Sérgio Leite, que é mestre em Economia e Gestão e autorizado pela CVM, Comissão de Valores Imobiliários, a administrar e gerir carteiras de valores imobiliários. Atualmente, o senhor Sérgio é subsecretário do programa Consórcio Nordeste. Muito obrigado a todos e a todas pela presença. Sem mais delongas, então, nós vamos dar início já aqui ao nosso painel, e eu cumprimento, então, a senhora Ana Maria Linares para fazer a sua apresentação. Está aí? Ana está no mudo. Obrigada. Bom dia a todas e a todos. É um grande prazer estar aqui com vocês hoje. O Escritório de Supervisão e Avaliação do Banco Interamericano de Desenvolvimento vem apoiando a iniciativa dos Centros CLEAR por mais de 10 anos, e particularmente o CLEAR Brasil, desde o estabelecimento do centro na Fundação Getúlio Vargas. Para mim é uma grande alegria participar do lançamento do programa CLEAR do Nordeste, onde acredito que terá muito êxito. Agradeço ao André e à Alicia pelo convite feito para mim, para compartilhar com vocês a experiência de nosso escritório em matéria de colaboração regional em temas de avaliação. Vou apresentar para vocês uma iniciativa em curso para a criação da Rede de Desenvolvimento de Capacidades de Avaliação, REDEC.
Seguinte slide, por favor. Para começar, eu vou falar... Seguinte slide, por favor. Eu vou falar um pouquinho sobre o Escritório de Avaliação e Supervisão. O que OVE faz? É um escritório independente que se reporta diretamente à diretoria do BID. Independente porque não se reporta ao presidente do banco, mas ao escritório, à diretoria do BID. E qual é a sua função? A função principal é avaliar o desempenho e a eficácia de todo o trabalho do grupo BID, que compreende projetos e programas implementados nos 26 países de América Latina e do Caribe, que são membros do BID. Também avalia as estratégias, as políticas, as mudanças institucionais, tudo o que o grupo BID faz. Seguinte slide, por favor. Agora, o que é o projeto Redeca? Redeca é um projeto que busca articular uma rede de unidades responsáveis pela avaliação nos bancos e agências de desenvolvimento brasileiras. E através desta rede, é um projeto que busca fortalecer as capacidades, as habilidades de avaliação das entidades participantes e também busca a expansão da cultura da avaliação. O projeto Redeca é um projeto piloto no Brasil, porque nós temos pensado em expandir esta rede aos demais países da América Latina e do Caribe no futuro. Próximo slide, por favor. Ora bem, como surgiu o projeto de Redeca? OVE tem uma primeira função de avaliação, mas o OVE também tem um objetivo de apoiar o fortalecimento dos sistemas e das capacidades de avaliação nos países da América Latina e do Caribe. Ao mesmo tempo, o OVE identificou no Brasil um crescente interesse e vontade dos bancos de desenvolvimento em nível federal e estadual em aprimorar suas capacidades de avaliação. Assim, em 2020, o OVE adotou uma nova estratégia para promover o desenvolvimento de capacidades de avaliação através da articulação das redes de avaliação. E a Redeca é a primeira rede que vamos apoiar. Próximo slide, por favor. Ora bem, quem são os parceiros de Redeca? Temos dois tipos de parceiros. Temos os membros ativos, que são as agências e bancos de desenvolvimento brasileiros, em nível federal, estadual, que realizam avaliações de seus programas. Mas também temos uns membros que chamamos colaboradores, porque são instituições que apoiam a avaliação dos programas de desenvolvimento, mas que não fazem avaliações eles mesmos. A próxima slide, por favor. Vocês podem ver aqui, próximo slide, por favor. Próximo. Os parceiros atuais de Redeca. E os parceiros ativos são 11. Temos o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, o BNDES, o Banco do Nordeste, a FINEP, que é a Agência de Financiamento em Inovação, o Banco de Amazônia, o BADESC, o Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo, Desenvolve São Paulo, Goiás Fomento, Fomento Paraná e o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul. E como colaboradores temos a ABDE, que é uma agência que vocês conhecem, reúne os bancos de desenvolvimento, e nós trabalhamos com a ABDE para fazer uma pesquisa com os seus parceiros, para conhecer as necessidades, os interesses em matéria de avaliação. Outros colaboradores são CNI, SEBRAE e a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste. Assim, resumo, a atuação da Redeca até agora é com agências e bancos estaduais, com bancos nacionais e regionais e com superintendências de desenvolvimento. Seguinte, por favor. Não. Anterior, objetivos da Redeca? Não. Vocês? Não.
Aí, obrigada. Agora, como os parceiros, tivemos uma primeira reunião em dezembro de 2020 e fizemos um exercício para definir os objetivos da Rebeca. E os objetivos foram definidos em três. Objetivo 1 é promover o fortalecimento das capacidades de avaliação das instituições participantes. Objetivo 2 é servir de fórum onde profissionais de avaliação possam trocar suas ideias, conhecimentos, boas práticas, problemas e, finalmente, aprender uns com os outros. E o objetivo 3 é expandir a cultura de avaliação, aumentando o interesse, a demanda e, sobretudo, tentando aumentar o uso de avaliação. Próximo, por favor. Os temas de trabalho da Rebeca também foram definidos com base nas necessidades dos parceiros. Primeiramente, temos o fortalecimento da função de avaliação, porque encontramos que muitos parceiros têm um grupo que trabalha fazendo avaliações, mas não é um grupo formalizado. E talvez uma ou duas pessoas que fazem outras coisas também. Agora, é importante fortalecer a função, e nós chamamos isto a institucionalização da função. E o segundo nível também é importante fortalecer as técnicas de avaliação, porque depende do tipo de trabalho, dos programas que são financiados por cada entidade e das perguntas que cada entidade quiser responder, não, com avaliação. Agora, as técnicas devem estar adequadas ao tipo de avaliação. E, finalmente, a comunicação e disseminação, porque isso é essencial para promover o uso das avaliações. O seguinte, por favor. Não, é o lançamento formal, é o número 9. Sim, graças. Obrigada. Eu queria convidá-los para o lançamento formal, vai ser o 5 e 6 de agosto, vai ser um evento virtual, e vamos ter umas sessões abertas ao público e outras sessões que são fechadas somente para os parceiros, mas acho que o 5 de agosto vai ser o lançamento que é aberto a todos. Eu convido a todos para participar. E também as próximas reuniões que vamos ter e os temas que vamos tratar serão definidos pelos parceiros, porque o mais importante é que a rede seja um fórum para que os parceiros possam aprender uns de outros e possam atender às suas necessidades e interesses. Muito obrigada. E com isto, eu espero que vocês estejam tão entusiasmados quanto eu estou com o lançamento dessa iniciativa. E foi um prazer compartilhar com vocês essas informações. Caso alguém queira fazer perguntas, eu fico à disposição. Muito obrigada. Muito obrigado. Então, nós passamos já para o próximo painelista, o senhor Luiz Esteves. Pessoal, bom dia a todos. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer o convite, parabenizar a iniciativa, né, da FGV CLIA, agradecer o Gervásio, a Gabriela, a Alicia, que a gente já trabalha há um tempo, né, em outras ocasiões, fora esse lançamento. Também os colegas que a gente está revendo aqui, pessoal de universidade, PNUD, BID, né? Bom, pessoal, eu vou tentar fazer uma apresentação rápida. Eu não trouxe apresentação, na realidade eu vou discutir um pouco da experiência que a gente tem aqui no Banco do Nordeste com avaliação e o aprendizado. Isso já são mais de 10 anos que o Banco do Nordeste faz avaliação, tem uma tradição em avaliação de política, muito por conta de impacto de fundo constitucional e de microcrédito, né? Então, a gente tem muitas das técnicas que foram aparecendo na literatura, a gente pega o histórico de avaliações aqui, não só feitas internamente, como externamente também. Eu vejo aqui que tem colegas de universidade que, inclusive, já fizeram avaliações, dissertações, teses, de alguma maneira fazendo avaliações das políticas aqui conduzidas pelo Banco do Nordeste, tá? Inclusive, um outro aspecto, a gente tem tanta tradição que a própria rede que acabou de ser mencionada pelo pessoal do BID, a Rebeca, a gente foi talvez os primeiros ali
a participar, acho que foi uma iniciativa, a gente conversava com o Zé Cláudio ali, a gente já tinha feito um trabalho, inclusive, BID e o pessoal do CLIA no passado, de avaliação de fundo constitucional. Então, a gente foi o primeiro contato, provavelmente, aí depois eu como coordeno a Comissão de Estudos e Pesquisa da BDE, que congrega todos os bancos de desenvolvimento e a agência de fomento, a gente acabou num seminário apresentando o projeto e teve uma grande adesão, com certeza vai ser um grande sucesso, está todo mundo muito entusiasmado com isso, mesmo porque não só uma necessidade de órgãos de controle externo, auditorias que têm cada vez mais solicitado esse tipo de avaliação, né? Além dos governos, evidentemente, né? Mas também as próprias instituições têm interesse de fazer avaliação e aprimorar o desenho das políticas públicas. Tá? Um ponto de aprendizado que a gente tem verificado ao longo do tempo é uma coisa que fatalmente sempre aparece nesse tipo de discussão, é a métrica de como você avaliar, o que se avaliar na realidade. Né? Então, na hora que a gente pega a experiência de avaliação de políticas públicas em geral, e eu acompanho muito de perto a literatura, toda a publicação, toda a dissertação, eu costumo dar uma olhada, e existe uma miríade de métricas diferentes para se avaliar, por exemplo, impacto de fundo constitucional, de microcrédito, esse tipo de coisa. É claro que é interessante a gente ter esse tipo de trabalhos, diferentes técnicas, diferentes métricas, eu acho que está ok, mas eu acho que aí a gente vai para uma discussão de uma avaliação no nível já 2.0. Acho que o primeiro passo, eu sei que outras áreas, né, de políticas não estão nesse nível, mas fatalmente vão chegar lá. O primeiro é você montar uma estrutura de avaliação, disponibilizar dados, ter dados confiáveis. Um segundo ponto é, uma vez que você já é avaliado, como é que você usa a avaliação, né, para melhorar a política pública, né? E aí a gente verifica vários dos trabalhos, por mais que eles sejam interessantes, eles acabam não dando um feedback, muitas vezes, para a política pública. Vou dar um exemplo. Claro, o Banco de Desenvolvimento Regional, Fundo Constitucional, tem a ver com redução de desigualdades, né? Mas na hora que a gente vai olhar a redução de desigualdade, de rendas per capita está muito associada à redução das desigualdades de produtividade total de fatores. E o ponto é como é que, uma vez que você avalia que os efeitos, por exemplo, sobre produtividade não foram tão grandes, como é que você avalia isso, sendo que, na realidade, há 40 anos a produtividade no Brasil está estagnada, e você tem várias outras políticas também que são feitas, como educação, saúde, onde foi feito esforço, e isso também acaba não tendo impacto. A pergunta é se, de fato, a gente está trabalhando com a métrica certa. E aí a gente vai para um segundo ponto, porque você trabalhar com política pública isolada, claro, pode fazer sentido, mas, no final das coisas, as experiências bem-sucedidas, na realidade, você tem uma discussão de sinergia entre políticas públicas que geram, de alguma maneira, alguma supermodularidade, né? Como se você juntasse legos e montasse uma estrutura que funcionasse bem no final das contas, né? Eu acho que esse é um grande desafio. E dentro dessas métricas, eu não sei até que ponto não seria interessante, essa é uma experiência pessoal, a gente tem uma padronização de métricas, né? E aí o pessoal do PNUD está aqui, lá na BDE eu faço muito essa discussão, aqui no banco também. Eu sou um entusiasta da gente seguir ODS como uma métrica padrão de avaliação de políticas públicas, por várias razões. Primeiro, porque você já tem um benchmark internacional, você tem outros lugares que já fazem isso. Segundo, que você já tem metas bem definidas aonde se chegar e o que precisa fazer para chegar lá. E aí, e serve também, de alguma maneira, como você ter um feedback, né? O quanto a gente está precisando avançar para alcançar uma determinada meta, e como é que a gente está contribuindo para isso andar mais rápido ou mais devagar. E isso serve para várias áreas, não o rol de ODS é grande, então é claro que você pode jogar peso, você pode ponderar, a depender da política pública que se tem. E aí a gente vai para um outro ponto que eu acho que é interessante nessa discussão de avaliação de políticas, aí uma versão 2.0,
porque geralmente a gente observa que as avaliações elas são feitas, mas muitas vezes elas assumem algumas hipóteses implícitas de que a execução foi correta, né? Em algumas ocasiões, o que acontece é que determinada política ela não pode estar sendo bem avaliada, não tem o impacto esperado, porque não foi bem executada, tá? E aí a gente entra num problema de endogeneidade, porque, na realidade, você pode ter uma avaliação, essa avaliação não ser boa, mas ela não fornece um feedback exato, correto, sofisticado de como melhorar a execução. E aí você fica aqui naquele looping, né? A execução ela não está sendo bem feita, o impacto ele não aparece, mas a avaliação ela também não fornece muitas vezes subsídio para você melhorar a execução. Isso é uma coisa que às vezes a gente observa. Então, eu acho que dentro dessa perspectiva de ter uma estrutura de avaliação, é de cara já pensar avaliações que elas, de alguma maneira, elas possam contribuir com a melhora da execução das políticas também, que ela sirva de feedback, né? E a gente não entra nesse looping, né? Muitas vezes acaba sendo, em algumas circunstâncias, contraprodutivo. Você recebe uma avaliação, ok, como é que eu endereço isso? Muitas vezes a métrica da avaliação não ajuda a melhorar a execução. E no caso de banco, até um pouco mais sofisticado, porque, na realidade, a avaliação do banco, a depender do banco, os bancos são diferentes. Você tem banco tipo o BNDES, que é um banco de segundo piso, que tem equipes ali com projetos estruturados, mas você tem outros bancos, agência de fomento, por exemplo, nós, o BASA, por exemplo, Banco do Brasil, e Caixa Econômica Federal é banco de agência, né? Banco de primeiro piso. Então, como é que você coloca para um gerente que está lá na ponta escolher entre o projeto A ou o financiamento A ou B? Qual que é o screening que ele usa? Ele usa aquele screening clássico de crédito, 5Cs, aquela coisa toda. Mas para banco de desenvolvimento que tem uma função de gerar impacto, falta uma métrica de seleção de propostas, de projetos, que, de alguma maneira, incorporem, né, aquele objetivo final do impacto. Então, outra discussão que a gente está tendo ali, discute aqui no BNB, discute lá na BDE, como é que a gente também consegue criar um rating de impacto a partir das avaliações, né? Ex ante, ex post, né? Então, ex ante, como as avaliações elas podem fornecer insumos ali para você ter um screening de crédito, não, um screening de impacto junto com o screening de crédito. Já que eu tenho duas propostas que se equivalem em termos de análise de crédito, de risco-retorno, ou qualquer coisa que você queira colocar aí, mas elas se equivalem em termos de impacto, por exemplo, para alcançar um determinado objetivo de ODS, essa é uma coisa que a gente está perseguindo. Eu acho que é uma coisa que a gente busca ajuda, a gente tem bancos ali dentro que já tem alguma experiência, mas isso é uma coisa nova. Aliás, no nível que a gente tenta desenvolver, é até bastante inovador em termos de mundo mesmo, mas, de alguma maneira, a gente vai ter que caminhar para isso. Tá? E aí, finalmente, pessoal, eu vou concluir aqui para não tomar muito tempo, finalmente, a mesma métrica que você utiliza para fazer a avaliação pode ser a mesma métrica que você utiliza para dar feedback de execução de política, que pode ser a mesma métrica que você utiliza para fazer screening, escolhas ex ante, de onde alocar recursos, mas ainda vou além, porque, por exemplo, igual o ODS, uma coisa interessante é que você pode, inclusive, ajudar a montar essa estrutura para captação de fund, que é o que a gente vê hoje, ODS Bonds. Então, isso não é possível avançar numa estruturação de captação de recursos para financiamento da política pública, e hoje a gente tem um tesouro ali nacional que está cada vez mais debilitado, né, em financiar políticas públicas, e a gente vai precisar buscar recursos alternativos. E a gente tem, ao longo do mundo, liquidez, muita gente, muito fundo interessado, muito investidor interessado em projeto de impacto, mas isso precisa de uma estrutura informacional, né, uma estrutura de avaliação que dê tranquilidade para o investidor, por exemplo, colocar recurso ali no ODS bom de financiar uma pesquisa que tenha impacto e que tenha esse impacto corretamente mensurado, ver o quanto isso tem tido de progresso, quanto o recurso ele está tendo tanto retorno financeiro quanto o retorno de impacto esperado.
Então, a experiência que a gente absorveu ao longo do tempo é um pouco essa, tá? Além da gente avançar em algumas circunstâncias aonde não tem avaliação, e aí precisa, desde o começo, criar uma estrutura de avaliação, mas já pensando que a gente tem alguns desafios pela frente, como é que essa avaliação, de fato, ela pode gerar um feedback para a execução, uma melhora de screening da alocação de recursos e que projetos escolher, e, finalmente, até mesmo para contribuir com o fund. Pessoal, é basicamente isso. Eu fico à disposição para debate, para perguntas. Foi um prazer enorme. Gostaria de agradecer mais uma vez e parabenizar a iniciativa. Muito obrigado. Muito obrigado, Luiz, pela colaboração. Agora eu passo a palavra ao subsecretário do Programa Consórcio Nordeste, Sérgio Leite. Por favor, Sérgio. Bom dia mais uma vez a todos. O tema hoje, além da avaliação, é a celebração de parcerias. Em pouco tempo que a gente tem, né, todos nós, para fazer uma apresentação de um tema tão vasto, eu vou compartilhar com vocês uma estrutura que vai permitir o consórcio Nordeste. Ele tem 2 anos, apenas, está fazendo 2 anos, e nós temos uma estrutura dentro do consórcio que toca diretamente na avaliação, porque ela é o lugar onde os projetos são implementados. Eu vou compartilhar a tela com vocês e andar o mais rápido possível, percorrer o mais rápido possível esses slides. Todos conseguem ver bem a tela? Como eu dizia, o consórcio tem 2 anos de existência. Ele tem uma governança própria, ele está amparado na Lei Federal de Consórcio, e ele não é um consórcio finalista, ele é um consórcio que atua em diversas áreas. Hoje nós temos pelo menos 12 áreas de atuação com uma implementação forte, e vamos agregar pelo menos mais 6 ou 8 até o final do ano, além de atender demandas esporádicas, né? A governança do consórcio é essa que vocês estão vendo, tem uma Assembleia de Governadores, com os 9 governadores sentados, um deles é presidente, hoje o atual presidente é o governador Wellington Dias, mas vai haver uma substituição no final do ano, os mandatos são de 1 ano, renováveis por mais 1 ano. Depois nós temos aí o Conselho de Administração, que é um Conselho de Administração sui generis, formado por 9 secretários, um de cada estado, indicado pelo governador, a secretaria, uma assessoria jurídica, que é o Conselho de Procuradores, e aqui embaixo nós temos as 3 estruturas, né, bem executivas do consórcio, a chefia de gabinete, eu sou um dos 5 subsecretários, e a diretoria. E o lugar onde hoje são estabelecidas parcerias pelo consórcio, ou o lugar onde a gente está tentando implementar uma política de avaliação e mensuração de resultados, né, medição e avaliação dos resultados, são nas câmaras temáticas, é delas que a gente vai falar hoje aqui rapidamente. As câmaras temáticas, elas são um órgão estatutário do consórcio, tá? Ela tem umas tarefas bem definidas, elaboração de plano de ação, e a sobreposição dos diversos planos de atuação, de plano de ação de cada câmara temática, que vai dar a cara do que o consórcio faz ou do que ele entrega para a sociedade na região Nordeste. No final desse ano, nós vamos fazer os cadernos Nordeste. Eles vão refletir a atuação de todas as câmaras e as boas práticas no Estado, né? Então, a gente começa aí uma produção de dados, o que vai para o caderno Nordeste é o que vai ser publicitado, mas, na realidade, o que está por trás do caderno Nordeste é a criação do banco de dados que vai permitir mensuração e avaliação de desempenho e de resultados, né? A gente mapeia políticas em todos os estados e tenta, o consórcio se ocupa de políticas que envolvam mais de um estado, né? Como consórcio, a partir de 2 estados, a gente considera política integradora e estruturante. Essas câmaras, elas são pautadas por entregas objetivas, é bem binário. Há um programa, eu vou mostrar um exemplo para vocês, há um programa de monitoramento de risco costeiro na Câmara de Meio Ambiente.
E dentro desse programa são definidos os objetivos, bem objetivos mesmo, porque nós estamos falando sempre em cada Câmara de 9 representantes de estados daquela pasta sentando na Câmara. A criação da Câmara requer uma articulação e por isso que ela vai sendo feita gradativamente. Pegando a palavra do meu colega que falou antes de mim, a gente não teve nem, como tem 2 anos, essa questão da escolha não se colocou. Os critérios de avaliação adotados pelo consórcio são os ODS. E aí a gente tem 2 dimensões. A nossa própria avaliação, a avaliação de desempenho do consórcio e da sua equipe, que é uma equipe pequena, e o esforço que a gente faz para que os estados adotem as metas dos objetivos dos ODS como parâmetro de medição dos resultados da sua gestão pública. Ontem nós tivemos aqui a apresentação do Pernambuco, Maranhão, Ceará, apresentando como eles avaliam o seu desempenho, né? Como eles avaliam os seus programas. E nós estamos fazendo um trabalho junto à Assembleia dos Governadores para que, além desses, alguns já incorporam, os ODS sejam usados como objetivos e metas a serem cumpridas para a macro-região, para o todo da região. O próprio consórcio se pauta pela avaliação a partir dos objetivos. Então, para a gente estar bem definido os objetivos, a gente vai começar daí, e a discussão de qual métrica ser adotada se dá escolhendo metas dentro de cada objetivo que se adequam mais a uma ou outra área. Essas são as câmaras aí que estão em tela hoje, são 18 no total. Algumas câmaras dessas são muito pesadas, o trabalho, né? Posso citar exemplos de alguma, nós temos aí a de agricultura familiar, que envolve 18 municípios, na verdade, envolve 19 movimentos da sociedade civil articulada. Eles têm assento numa Câmara, dentro da Câmara de Agricultura Familiar. Tem gestores e gestoras, desde assistência técnica rural a secretários. É uma Câmara que tem um plano de trabalho bastante pesado e com muitas ações, né? Há uma estrutura, a Câmara temática tem sempre um governador que responde por ela junto aos outros 8 governadores. Há um coordenador técnico, que é um dos 9 secretários eleitos pelos outros, e há uma secretaria executiva que trata da implantação dessas câmaras. A função do consórcio, estimular, coordenar e articular pactos para que as câmaras aconteçam. Quem faz as câmaras acontecerem são os próprios estados, né? Assistência social, educação. Imagina, a Câmara de Energias toca em todas as fontes, elétrica, biocombustíveis, as renováveis, eólica e solar, toca em infraestrutura para abastecimento. São câmaras com temas bastante pesados, né? Tem uma Câmara muito curiosa, que é essa de arranjos públicos privados. Ela transcende a PPP, ela trata de qualquer tipo de arranjo entre o setor público e privado na região. E tem essa Câmara aqui, Gestão Pública e Inovação Tecnológica, que é o lugar onde está sendo discutido o programa de avaliação e monitoramento de resultados. Existem alguns temas transversais, todas as câmaras obrigatoriamente percorrem esses temas, além dos seus temas fins. De energia, fala de fontes de energias, do setor de energia, mas ela também trata de gênero, de inclusão, de juventude, das infâncias, da segurança alimentar, da sustentabilidade ambiental, lógico que com recorte do seu tema, mas todas elas tratam dos temas ambientais. Aqui são as que foram instaladas até o momento, as suas datas e quem é a coordenação técnica de cada Câmara, né, por estado. E nós temos aqui as que estão em vias de instalação. Só para vocês terem uma ideia, você tem eixos temáticos, né, cada Câmara se ocupa de eixos temáticos, de meio ambiente, por exemplo. Só para vocês terem uma ideia, só esse pequeno tema aqui, monetização de ativos ambientais, entre as várias linhas de trabalho, está sendo estruturado um fundo ambiental do Nordeste. Bastante trabalho para botar só esse fundo de pé, você tem todo o trabalho de legislação que está sendo feito. Então, esses diversos eixos, veja, educação, arranjos públicos privados, esses diversos eixos, eles constituem um plano de trabalho do consórcio. Para vocês, eu vou passar uma outra apresentação muito rápida e vou abrir para dúvidas, para vocês terem uma noção do quanto essas câmaras vão permitir
o consórcio avaliar objetivamente o resultado ou o desempenho da macro-região e, portanto, dos seus estados em cada área. Eu vou parar esse compartilhamento e vou passar a outro. Isso que está na tela é um coorte, é um detalhe de um plano de trabalho, tá? Nesse caso aqui da Câmara de Meio Ambiente. Então, você tem os seus objetivos, você estabelece compromissos, né, muito claros, você delimita o ambiente no qual você está trabalhando. Nessa Câmara de Energias tem outra, de Educação tem outra, de Assistência Social. Aí nós temos o eixo, e a partir daí, cada eixo desse, esse é um documento síntese de um documento mais detalhado que foi feito. Cada eixo desse aqui, depois ele é desdobrado por programa, os seus objetivos, a ação, a data de entrega, o estado coordenador. Então, quando você pega um tema, pegar um qualquer, monitoramento e gestão, cooperação técnica com a plataforma MAP Biomas, né? O objetivo é monitorar o que está acontecendo na Caatinga em tempo real. Quais são as ações, as etapas, a data de entrega e Pernambuco. Você consegue, a partir daqui, começar a primeira etapa de acompanhamento de resultados e mensuração, né, do desempenho. Neste momento, todas as câmaras começam, se você olhar o primeiro eixo, boas práticas e ações integradoras. É um levantamento de tudo que acontece no Estado, obstáculos, sucessos e fracassos. Então, a gente está começando a criar esse banco de dados. É esse momento onde a gente se encontra. A gente vai acompanhando a execução do bom trabalho, em paralelo, criando um histórico. O que nos guia na mensuração são os ODS e as suas metas dentro de cada objetivo, né? A gente poderia, em outra ocasião, falar, eu considero bastante interessante a experiência, a gente poderia falar de cada câmara dessa, de cada objetivo desse, e da riqueza que é trabalhar com os estados. Ontem nós tivemos aqui, como eu já disse, alguns estados apresentando. Imagine esse pessoal reunido, 9, compondo as câmaras. E com esse último compartilhamento aqui, abro para dúvidas, observações, e é dessa forma que a gente está se estruturando. É uma experiência nova, o consórcio é uma ferramenta de gestão que completa em outubro agora, outubro, novembro, 2 anos de funcionamento efetivo. Então, vendo quem já faz, vendo o Banco do Nordeste, vendo o PNUD, o caminho que foi percorrido, talvez seja menos trabalhoso para a gente nasce já adotando a necessidade de avaliação e mensuração como uma verdade. E é isso, gente. Muito obrigado. Muito obrigado, Sérgio, pela contribuição. Agora eu passo a palavra aos representantes do PNUD, senhoras Juliana Venceslau e Eva Lázaro Vitiuti, que compartilharão a fala. Muito obrigado, Juliana Venceslau e Eva Lázaro Vitiuti, pela partilha. Obrigada. Vocês estão vendo a minha tela ou vocês vão compartilhar? Já está aparecendo aqui. Sim, já estamos vendo sua tela. Só não está no modo apresentação. Tá, só um minutinho. Pronto. Ok. Bom dia a todos. Gostaria primeiramente de agradecer e falar da alegria que o PNUD tem em estar participando do lançamento do programa CLEAR. Nós temos trabalhado com muitos estados do Nordeste. Minha colega Eva vai falar um pouquinho sobre isso depois de mim. Então, eu queria apresentar o novo Atlas de Desenvolvimento Humano, né? Imagino que vocês conheçam o Atlas, já é um instrumento que nós temos desenvolvido em parceria com o IPEA e com a Fundação João Pinheiro, já há 20 anos,
E no ano passado, no final do ano passado, nós lançamos o novo Atlas de Desenvolvimento Humano, e a gente precisa usá-lo como uma ferramenta de monitoramento e avaliação, né? Por quê? A história do Atlas é a história da democratização da informação no Brasil, né? Sobre desigualdade, sobre desenvolvimento humano, sobre a evolução dos indicadores brasileiros, né? Então, para falar só um pouquinho dessa história, a gente começa em 1998, né, onde a gente desenvolveu o primeiro Atlas, né, o primeiro estudo de DHM no Brasil, né? O Atlas era um software, e com o tempo, com o desenvolvimento da tecnologia, né, o Atlas se transforma numa grande plataforma online, onde qualquer pessoa pode ter acesso aos dados de desenvolvimento do Brasil. Então, em 2020, a gente lançou o quarto Atlas, né, que incorpora uma série de novidades, como inclusão de dados administrativos, o diálogo com os ODS, né? Tanto o José falou sobre os ODS, o quanto eles são uma métrica, uma régua importante para o Brasil e que tem comparabilidade, né? Então, quais são as novidades desse novo Atlas? Primeiro, a facilidade de visualização de dados, né? Nós temos gráficos, mapas, tabelas, são dados muito interativos, fáceis de entender, bastante fáceis de você demonstrar, né, a evolução dos dados. Também ele está dialogando com os ODS, né? Ele traz os ODS para análise mais fácil, e a incorporação dos registros administrativos. Então, nós temos mais de 330 indicadores sobre saúde, educação, renda, habitação. Temos mais de 17 mil localidades no Brasil, né? Então, todos os municípios, desenvolvemos trabalhos sobre as regiões metropolitanas, os estados, e chegamos ao nível de bairros, né? Então, a própria população também pode utilizar o Atlas para saber como está evoluindo os indicadores, né? Então, aqui, primeiro, o Atlas se tornou muito mais interativo, né? Ele permite a comparação de mapas, né, de duas informações em várias localidades e anos. Ele permite você fazer tabelas, né, cruzando indicadores, cruzando dados, né? Ele permite a visualização por meio de gráficos, né? Então, você pode utilizar duas ou mais visualizações. Então, essa foi uma grande evolução do Atlas. Também ele dialoga com os ODS, né? Então, a incorporação de dados de registros administrativos ficou muito mais fácil você cruzar com os ODS, né? Então, aqui facilita bastante o nosso trabalho. Ele incorporou, né, então, além dos censos que já existiam, as PNADs, incorporou dados do DataSUS, dos censos escolares, do MAP Biomas, né, do CadÚnico, da RAIS, do TSE. Então, ele tem um lapso de tempo menor entre as atualizações, né? Então, ele tem informações mais atualizadas, mais desagregadas, que podem ser bastante utilizadas no dia a dia do monitoramento das políticas, né? Então, aqui a gente, usando a plataforma, você vai encontrar todos esses indicadores em todas essas grandes áreas, né? Indicadores desagregados por grupos de população, que é muito importante hoje, já que as desigualdades de gênero, as desigualdades de raça e as desigualdades de localidade, né, rural, urbano, são muito importantes no Brasil. Então, ele vai além das médias, tá? Ele foca nos grupos esses vulneráveis, né? E para os estados do Nordeste, ele pode chegar exatamente nas localidades mais vulneráveis. Você tem esses dados bastante localizados, tá?
Então, aqui é só um exemplo, né? Ele democratiza os dados, também ele tem um ranking, né, onde você pode visualizar onde a sua localidade está em relação ao IDHM, né? Então, isso a gente apela muito para esses rankings, né? A imprensa gosta muito, então é uma curiosidade interessante. E ele tem todo um acervo dos atlas anteriores, das publicações sobre regiões metropolitanas, que o PNUD já fez, tem tutoriais, tem a história do Atlas no Brasil. Então, eu gostaria de convidar todos para conhecerem essa ferramenta, para se familiarizarem, porque eu tenho certeza que ela vai ser muito útil para o Clear Nordeste e para todos os trabalhos que nós vamos desenvolver no futuro. Obrigada, eu vou passar agora para a minha colega Ieva. E enquanto o pessoal está aqui projetando a minha partezinha de apresentação, eu quero também destacar, né, que qualquer ferramenta ela só está útil se está sendo usada mesmo, né? Então, a gente pegou aqui um pequeno exemplo de como que nós estamos usando essa ferramenta no Nordeste. Acho que pronto. E a própria ferramenta ela está até intimamente ligada à região nordestina por várias razões. Não poderia ser diferente, porque eu lembro até os primeiros CDs, né, de 2002, quando foram elaborados os relatórios IDHM, né, das regiões metropolitanas, das capitais, várias capitais nordestinas ali com título IDHM. Foi por aí que eu comecei também a conhecer o Brasil quando eu cheguei no país em 2006. E outro ponto também que é importante resgatar, a plataforma online, primeira plataforma online que foi lançada em 2013, foi apoiada também pelo Banco do Nordeste. Luísa está presente aqui, ela está muito ciente. Trabalhávamos muito na época dos ODMs, e um dos protagonistas principais apoiadores dessa iniciativa e transformação do CDzinho para uma plataforma que seria facilmente acessível para múltiplos parceiros de todas as caminhadas da vida, acadêmicos, estudantes, gestores municipais, gestores estaduais, enfim, público geral, sociedade civil. Banco do Nordeste estava ali junto conosco, apoiando essa transição do CD para uma plataforma acessível. E temos vários espaços onde usamos. Poderiam passar para o próximo slide, por favor? Próximo slide. Então, essa plataforma, tanto na sua etapa anterior, quanto já renovada, lançada em setembro do ano passado, né, atualizada, nós usamos muito, tanto internamente quanto externamente, no trabalho nosso interno preparatório, como também no trabalho externo, já com os nossos beneficiários finais. Como vocês imaginam, trabalhando com estados e municípios, recebemos convites para várias atividades. Primeira coisa que fazemos quando qualquer nível da nossa gestão recebe convite para visitar o município, para participar de uma atividade, a gente entra no Atlas, gera perfil daquele município. É excelente ferramenta para isso. Você consegue, de uma forma simples e sistematizada, concentrada, conhecer local que está te convidando para fazer qualquer coisa ali. E não precisa ser a prefeitura ou o estado convidado, empresa, sociedade civil, qualquer entidade. Ponto de partida, a gente entra e olha. Outro ponto que, inclusive, a Juliana está supervisionando a gente nesse trabalho de uma forma muito próxima, é a estruturação das nossas atuações, projetos e programas. Qualquer projeto e programa do PNUD precisa ser embasado faz parte do nosso DNA, numa análise, num diagnóstico muito objetivo do problema. E construção da teoria de mudança, ela também é construída acima de dados, indicadores, informação, que nos ajuda tanto a identificar o problema em si, quanto potencialidades e soluções possíveis. Então, ali, a Atlas, a gente também usa muito. Eu não consigo nem contabilizar quantos documentos de projeto eu construí partindo de um perfil de município a estado no Atlas.
Então, outro ponto extremamente importante é esse, a estruturação da iniciativa que começa com base nos indicadores desagregados, territorializados, georreferenciados, que permitem, então, partir de análise objetiva e não de suposições, informações na mídia, nas redes sociais, ou então a expressão de um indivíduo ou outro. Uma informação consolidada, objetiva e embasada em dados e pesquisas. E a gente trabalha muito com esses projetos e programas para quê? Para capacitar, para fortalecer os nossos parceiros subnacionais para usar informações, dados com a mesma finalidade, para construir políticas públicas, para construir projetos, iniciativas de qualquer tamanho, por menor que seja, por maior que seja, também com base numa análise objetiva. E, novamente, o Atlas a gente usa bastante para esses processos. A gente acabou de finalizar 116, por exemplo, diagnósticos embasados usando base de dados do Atlas, juntamente com a Petrobras, para 116 municípios espalhados pelo país, 48, quase metade deles são no Nordeste. No caso do Piauí, por exemplo, se mencionou, acho que ontem a Maria Fernanda Coelho, do Consórcio do Nordeste, mencionou que Piauí trabalhou com plano plurianual estadual alinhado aos ODS, mas além desse PPA vigente, que está alinhado aos ODS, também apoiamos a elaboração dos diagnósticos e planos plurianuais municipais e também diagnósticos territoriais, com base no Atlas e ligados aos ODS. Então, temos todo esse arcabouço dos diagnósticos que estão facilmente acessíveis para seu conhecimento. Os 48 apoiados pela Petrobras foram lançados, acho que faz uma semana, acessíveis com links de acessibilidade no nosso site, então podem entrar e consultar com facilidade para ver, então, como que essa base do Atlas foi usada para constatar a situação, o ponto de partida nesses municípios. Mas eu menciono também, né, que a gente usa o Atlas Informação e ODS não apenas para constatar a situação, como também trabalhar com os nossos parceiros, principalmente municipais, porque a gente encontra situação onde estados estão muito mais avançados nisso, e a grande carência desse entendimento é mais concentrada nos municípios. A gente trabalha também com mobilização e adesão, entendimento desses atores, qual que poderia ser o uso dessas informações, partindo desde coisas mais simples, como, por exemplo, trabalho para convencer e mostrar como o plano plurianual teria que ser peça de planejamento real e não apenas algo declarativo, uma obrigação cumprida, contratando um escritório de contabilidade de forma muito burocrática, mas realmente poderia ser peça que reflete as necessidades do município, até o outro extremo, que é uma capacidade de gestão por resultados, que ali aí a gente chega já o mais próximo daquilo que a CLIA propõe a fazer. Então, acho que a gente encontra esse nosso trabalho e a nossa abordagem, nossa aplicabilidade do Atlas, desde desse ponto de grande carência de entendimento, o que é instrumento de planejamento, até gestão por resultados. E, nesse sentido, trabalhamos também no Nordeste, capacitações e palestras nem vou contabilizar, não consigo contabilizar quantas a gente faz por ano na região, em qualquer nível, em qualquer espaço, com qualquer tipo de público. Mas de forma mais concentrada, onde nós trabalhávamos desde diagnóstico até compromisso, até um plano, eu diria que seriam 6 municípios com apoio da Petrobras, mais recentemente, 4 em Sergipe e 2 em Pernambuco, e 11 no Piauí, onde os municípios conheceram o processo todo, novamente usando o Atlas ODS como referência, e assumiram compromissos para serem trabalhados. E, nesse momento, a gente apresentou também os achados, as informações para as novas gestões municipais. Como estão no início do mandato, era um momento perfeito para se trabalhar inserção dessas informações nos novos PPAs municipais. Promovemos trabalho com artigos, foi chamado grande para a comunidade acadêmica, usar o Atlas Desenvolvimento Humano
e com base nos dados, indicadores ali achados, elaborar artigos acadêmicos. Essa publicação foi postada no nosso site na época quando ela foi produzida, em 2014 e 2015, e em seguida fizemos também uma iniciativa parecida com ODMs também. E também inspirados por próprio Atlas, nós também elaboramos algumas plataformas subnacionais também, que não são necessariamente a espelho do Atlas, mas elas foram, sim, inspiradas por Atlas, oferecendo para os nossos parceiros estaduais, subnacionais, também a oportunidade de usar a ferramenta online para monitoramento dos próprios indicadores e dos próprios compromissos também. Então, aqui eu queria pedir que a gente passasse para próximo slide, por favor. Uma dessas plataformas, temos uma no Paraná, mas a que eu queria mostrar para vocês foi elaborada juntamente com a Secretaria de Planejamento do Piauí, que é o ODS Piauí, né, que vocês podem ver aqui a página de entrada, que mostra claramente que o Estado oferece para seus munícipes, para seus atores, tanto informações gerais sobre o que é a agenda, quanto a oportunidade de consultar o mapa e indicadores, agenda de atuação conjunta, que é o componente que ajuda a monitorar, registrar primeiramente e depois monitorar o progresso dos 11 municípios que assumiram compromisso, né? Esse início do trabalho que foi impactado de uma forma muito forte pela pandemia, como vocês imaginam, no interior do Piauí é bastante difícil trabalhar com o Zoom, com o Teams, com outras ferramentas à distância, apesar da situação estar melhorando com o Nordeste Conectado sendo instalado, né? Mas tem ali esses 11 e a gente está trabalhando com as novas gestões também para ampliar o número dos municípios que aderem e usam ODS, assumem compromissos públicos e, portanto, poderão ser monitorados também durante o mandato. E aí tem também componente de informações adicionais. Poderiam passar para o próximo slide? Para cada município é possível ver, vocês estão vendo aqui do lado direito, né, o perfil, só um pequeno snapshot, podem entrar ali no site para consultar, brincar um pouco para ver os relatórios mais específicos, mas para cada município é possível navegar também por ODS, é possível navegar de um município para outro, ver série histórica, enfim, né, conhecer a situação de cada município no estado, não apenas os 11 como todos os outros. Apertam, por favor, para o próximo slide. Como eu mencionei também, né, para os 11 municípios que aderiram, que trabalharam com inserção, a elaboração de compromissos ligados aos ODS em cada um dos municípios, é possível também entrar e aprofundar e entender o que foi proposto, o que eles estão fazendo. Podem apertar também, por favor? O próximo slide. E o que nós... por favor, voltar. Pronto, aqui. Inspirados também pelo Atlas, a própria equipe, né, que elaborou o Atlas de Desenvolvimento Humano também trabalhou com algumas aplicabilidades dos dados, não apenas olhar para o passado, que o Atlas de Desenvolvimento Humano olha isso, né, de uma forma desagregada e muito importante, mas a gente também trabalhou com o centro de Pardee, na Universidade de Denver, com a estruturação de alguns cenários olhando para o futuro, como os mesmos dados poderiam indicar para a gente quais seriam as possibilidades de desenvolvimento no futuro. Apertem, por favor, para aparecer uma imagem. Pronto, obrigada. E foram construídos 4 cenários: trajetória atual, simulação de conjunto de cesta de políticas que focam no aumento de produtividade, outra alternativa, cesta de políticas que promovem redução das desigualdades, e quarta cesta de políticas, cenários integrados, usando ODS como referência para a estruturação de políticas públicas. E aqui é um snapshot de país, né, IDH nacional. Né? Então, a gente pode comparar trajetória atual, primeiro mapa da esquerda, né, que mostra apenas 2 estados no nível de IDH acima do 0,6, que é o muito alto, né? Se a gente olha em seguida,
percebemos que o aumento de produtividade tem efeito interessante. Já maior espaço do Brasil, maior número dos estados aparece como azuis acima na categoria IDH muito alto. Se a gente olhar para a direita, a redução das desigualdades aumenta mais ainda nesse espaço. Mas onde a gente tem impacto mais positivo ainda são os cenários integrados que foram construídos acima dos ODS. Então, isso no nível nacional. Apertem, por favor. Fizemos adequação dessa ferramenta, podendo gerar relatórios para cada um dos estados também. Mas aqui eu mostro também um dos 5 relatórios regionais, que é o Nordeste, que mostra aqui também esses mesmos cenários já adequados para a região nordestina. E aqui nós também percebemos uma dinâmica muito interessante, que nos diferencia da nacional também, né? A gente percebe que cenários integrados embasados dos ODS dão um resultado muito mais interessante em termos do IDH, né? Que a produtividade e desigualdades possuem dinâmica mesma também, com, no final das contas, em 2050, o sexto de aumento de produtividade dando resultado melhor do que desigualdades. Refletimos por que isso ocorre, a gente entende que, se for investido na redução das desigualdades até determinado ponto, o passivo será resolvido, e a partir daí a produtividade acaba dando maior efeito no final das contas. Mas, de qualquer forma, a gente percebe que a trajetória atual, destaca a trajetória atual 2 anos atrás, era a pior situação. Ou seja, ODSs oferecem uma solução interessante. Esse tipo de cenários, obviamente, não eram bola de cristal, nem nunca serão. Não previmos, nem tivemos como prever a existência do Covid, né, a chegada do Covid, o impacto do Covid, que foi muito forte, muito importante. Não fizemos ainda trabalho de tradução desses impactos, dessas ferramentas do Covid, para identificar, então, como esses cenários mudariam no caso do Nordeste, ou no caso dos estados brasileiros, mas, juntamente com o PARD, a PNUD já fez análise dos impactos globais e percebemos que as tendências, relações entre os cestos, elas permanecem as mesmas. O impacto do Covid, em termos de desigualdades, é enorme, mas cesto de políticas que está alinhado aos ODS é o cesto que dá efeito muito positivo no sentido não apenas de redução dos impactos, como retomada de trajetórias de erradicação de pobreza, de garantia de segurança alimentar, qualidade da educação e outros ODS. Então, eu destaquei aqui vários usos do Atlas Desenvolvimento Humano e nascimento de algumas ferramentas subnacionais, análises subnacionais a partir do Atlas Desenvolvimento Humano. Estamos engajados em discussão com o Consórcio do Nordeste, o Sérgio aqui, meu parceiro, a gente conversa praticamente diariamente, faz mais de 1 ano já, com uma possibilidade de estruturação de Observatório Nordeste, né, inspirado também pelo Atlas e essas experiências que acabamos de apresentar, eu e a Juliana, mas também trabalhamos com Sudene de uma forma muito forte, com o monitoramento do Plano Regional de Desenvolvimento do Nordeste, com o Atlas também servindo como uma das referências, e também alguns outros apoios no planejamento municipal, por exemplo, com Feira de Santana, onde o plano elaborado e sistema de monitoramento também usará como uma das referências o Atlas de Desenvolvimento Humano, mas isso é já o futuro. Aqui eu termino a minha fala e peço desculpas por ter me prolongado demais. Muito obrigado, Juliana Venceslau e Eva Lázaro Bitiuti, pela partilha. E eu passo, então, já a palavra para o senhor Leonardo Lemos. Obrigado a todos, bom dia. Eu gostaria de agradecer a equipe do CLIR e agradecer a participação também dos colegas dos estados, representando os estados do Nordeste.
Bom, eu estaria apresentando hoje sobre a Iniciativa Global de Avaliação. E eu quero perguntar se a minha tela está sendo compartilhada. Sim. Bom, eu não sei se a apresentação está mostrando, mas eu creio que sim. Aqui do meu lado diz que sim. Aqui está mostrando, mas no formato de, como você vê, da exibição, que a gente pode ver os slides seguintes ao lado da tela. Ah, sim. Eu coloquei no modo apresentação, porém não está funcionando aqui. Então, eu vou seguir dessa forma e espero que todos possam ver e a apresentação será compartilhada. E neste momento eu vou estar mudando para o inglês, pois a apresentação tem vários gráficos que não puderam ser traduzidos. Foi um erro de comunicação da minha parte, então eu vou estar mudando para o inglês. So the Global Evaluation Initiative was set up in October last year, was launched last year, and it recognizes that evaluation is central to help governments achieve the SDGs. And as other colleagues have discussed, there are many challenges to monitoring these targets and seeing how well public policies are doing in achieving their results. And globally, many developing countries are not equipped to track progress of the SDGs. 91% of national strategies approved after 2015 do show and have make reference to the 2030 Agenda and the SDGs. But only 35% of governments indicate having the data and the systems to track the implementation of these national development strategies. And it is in light of this and the high demand for strengthening monetary evaluation systems that we launched the Global Evaluation Initiative and the partnership that includes many other players. And one of the things that we do realize globally is that there's a very high demand for monetary evaluation capacities and systems. We have examples from all over the world. And in our consultations from IEG, the Independent Evaluation Group of the World Bank and UNDP, we identify that countries that recognize these gaps in their capacity are interested in conducting diagnostic as an entry point to understand and formulate what are the action plans and strategies going forward. And the support that based on this assessment we conducted, we recognize that the support is fragmented with respect to building these capacities. Usually focuses on donor projects that are very limited, and they don't provide support necessarily to the development of country system local capacities. And so that is why we brought together partners to improve policymaking at the local level and regionally, and exchanges between these different regions and municipalities, localities, to promote inclusion of more interlocutors in the process of building these capacities. And so to that end, GEI aims to be an inclusive local, what we call local, the term being global and local, partnership for not only multilateral partners who are supporting this agenda in strengthening capacities, but also bilateral partners, other organizations, including, for example, the CLEAR initiative.
And strengthening these capacities is a multifaceted and complex process that it has different parts to it, including, for example, the development of a culture of evaluation and learning, where evaluation is seen does not have a negative bias to it, but it is a process through which we can learn what worked and what didn't work, and how to improve going forward. Strengthening, of course, capacity of individuals is another component of this puzzle. And finally, the sharing and generation and sharing of knowledge and innovation in terms of conducting monitoring and evaluation of projects and public policies. So this is the core focus of GEI, is to bring partners and players around the world, regionally and nationally, and at the subnational level in some cases, to improve the enabling environment and the institutional capacity and individual capacities for monitoring and evaluation. And this is the concept. It's a global partnership, and it speaks to the theme of this session. And it's driven by a group of core partners, and it's supported by a multi-donor trust fund that is administered by the World Bank and the Independent Evaluation Group of the World Bank. And we have set up a secretariat that is supporting the coordination of different partners so that the experiences and lessons and learning can be shared across and applied within the context of each location where support is being provided. And the CLEAR centers and CLEAR Brazil, Lusophone Africa is one of our partners, implementing partners. And CLEAR came into being in 2010, and it did so because there was this recognition that we still have today, that there is a need to strengthen monitor evaluation capacities, that this can help us achieve better development results. And so with that initiative of CLEAR in 2010 was to support academic institutions that are well-renowned in their respective countries and even internationally, to work with local agents and support local capacities that stays in country, so that we don't have to always rely on international support. And this is the founding reason for the CLEAR centers. And we have also other partners that may be known to our colleagues in this meeting in the evaluation field, like the IPDAT training, the PFED training in French, which is provided by the National School of Public Administration of Canada, and IPDAT, which is implemented by the University of Bern. And so bringing together the 6 CLEAR centers, IPDAT and PFED as implementing partners is a way for us to not have fragmented support and have global coverage of capacity building or evaluation capacity development. And GEI is a partnership that involves not only this implementing partners, which are key to the process, but also involves several countries that have helped us put together a trust fund of over $20 million. These countries are listed here. We have from Sweden, many countries in Europe, Canada. We have also organizations that are like the World Bank, multilateral development organizations, and a colleague from IDB represented here today is part of this initiative and one of the donors, the core partners of GEI.
And just to conclude, with respect to this theme that we are talking about, in creating partnerships, generating synergies between the work program of different agents at different levels across government, academia, and civil society, is key to build local capacities and ensure that these capacities remain in country and are not relying solely on international expertise. And GEI has the uniqueness to it is because it has this, while it is global in harnessing and bringing together knowledge and experiences from around the world, but it also has partners regionally where it works to implement its activities. So the convening power of these regional partners, local partners, together with the global evaluation community that GEI brings together, it's really a powerful mechanism through which we can share experiences, learn from experiences in other countries and other environments, what worked, what did not work. And in the context of for example, the COVID-19 pandemic, what some countries, what data sets, what monitoring had been done in previous crises that helped us understand how to best address this one is one example that highlights the importance of this coordination and information sharing. And it aims to be an inclusive partnership that really focuses on local context and based on peer learning to develop these capacities. So it's a model that is different from what happened in many decades ago, when what worked in developed countries would be applied directly in developing countries. This is not the approach that we aim for. We aim for learning from within, from the local level, what are the opportunities to strengthen the systems, to strengthen leveraging these existing systems to build these capacities. And I will end my conversation here, my presentation, and I'm happy to answer any questions. And again, apologies that I did not have the presentation in Portuguese translated, but it will be provided to all. Thank you. Muito obrigado, Leonardo Lemes. Bom, encerrando a sessão, muito obrigado novamente a Juliana Venceslau e Eva Lazarevich pela partilha. Agradeço mais uma vez ao senhor Leonardo Lemes, à senhora Ana Maria Linhares, aos senhores Luiz Esteves e Sérgio Leite, e a todos e todas presentes nessa sessão.